Fala concurseira, tudo bem com você? Meu nome é Danúbio Santos, sou professor de História, trabalho com o concurso da Polícia Militar desde o ano de 2009 e estou lançando essas aulas, esse mini curso, tá? Serão 14 aulas, tá? Onde a gente vai estar trabalhando as questões ligadas aos temas mais cobrados, né? Aos temas que mais são recorrentes dentro do edital da história de Pernambuco, beleza? Então, é isso, sem enrolação, sem delongas, é uma série de 14 vídeos, tá? Onde nós vamos resolver duas questões por vídeo. É claro que eu vou dar dicas, é claro que eu vou falar muito sobre vários aspectos e formas e maneiras de como é que você faz para estudar, o que você deve focar, tá? Vamos embora então. Recomendo que você não pule as informações e nem acelere o vídeo, tá? Que é para você não perder nenhuma dica, beleza? Na aula de hoje, aula 00, né? Nosso primeiro encontro, nosso primeiro vídeo, nosso vídeo de apresentação, eu pretendo trabalhar o tema, como já está aí na sua legenda, né, como está aí no vídeo, dos povos originários, né? Às vezes, as bancas decidem que querem falar um pouco sobre os povos originários, sobre Pernambuco e o seu movimento pré-histórico, né? Tá errado esse termo, inclusive, mas é por aí, tá? Então, no vídeo de hoje, sem maiores delongas, nós vamos falar sobre os povos originários de Pernambuco, beleza? A gente resolve duas questões, a gente faz os comentários e tamo junto e vamos nessa. Bom, gente bonita, vamos começar assim. Vê. A primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão autoral, fui eu que fiz, tá certo? Tem um material aí vasto, só para o ano de 2026 a gente confeccionou 100 questões, tá certo? 100 questões de temas distintos, né? E vamos partir aí para que até o final do mês de abril nós tenhamos mais 100. Vamos tentar fechar esse ano aí, a depender da data do concurso, com pelo menos 600 questões autorais novas, né? Para que você possa aí se preparar, esperando, né? Tudo que pode acontecer, você já ter estudado. Vamos lá então. Primeira questão diz o seguinte: na capitania de Pernambuco, um conjunto heterogêneo de grupos e povos indígenas, como os Caeté, Tabajara e Cariri, viviam ainda em luta pela estabilização e controle de seus territórios. Bom, vamos chamar aqui nossa amiga canetinha. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a canetinha? Opções de ponteiro. Caneta. Vamos começar por aqui, tá? Um conjunto heterogêneo significa diferente. Então, na capitania de Pernambuco, um conjunto diferente, variado, de grupos e de povos indígenas, como Caeté, Tabajara e Cariri, viviam ainda em luta pela estabilização e controle de seus territórios durante o século XVI. O que a questão está dizendo até aí? Que durante o século XVI, tá, esses grupos de povos originários que nós estamos vendo, que são citados no texto, Caeté, Tabajara e Cariri, eles estavam ainda lutando, inclusive de fato, né, não apenas de forma metafórica, figurativa, mas de fato lutando em conflito mesmo, né, tanto com europeus quanto com outros povos originários, pela estabilização e pelo controle de seus territórios. Por que isso acontece, Danúbio? Porque a maior parte dos povos originários que nós tivemos a oportunidade de estudar até o dia de hoje adotam a condição do seminomadismo, né? Eles nunca ficam fixos exatamente numa região, né? Estão sempre ali em processos migratórios. Agora demora, né? Tem um pessoal que se aloja, se alastra, fixa território por 5, 6, 10 anos, 15 anos e depois migra. Vai depender também da condição da oferta de comida e de água. Vai depender também do contexto da guerra, já que os povos originários, quando a gente se refere aí ao século XV, XVI, eles estavam em constante processo de conflito, de guerra uns contra os outros, né? A guerra fazia parte da cultura desses povos originários. Então a questão está caminhando por aí. Ele está dizendo assim, ó, Cariri, Caeté, Tabajara, século XVI, não tinha ninguém assentado. Estava todo mundo ainda lutando, guerreando, brigando pela estabilização e controle de seus territórios. Dito isso, continuemos. No entanto, não estavam sujeitos a uma autoridade comum e suas fronteiras dependiam dos seus movimentos em consequência do estado de conquistas e de perdas de terras em guerras e alianças políticas. Porra, foi o que eu acabei de dizer, né? Foi o que eu acabei de dizer, né? A depender do sucesso ou do insucesso durante uma guerra, o território Cariri, o território Tabajara, o território Caeté poderia ficar mais extenso ou mais resumido. Ora, isso não deveria ser difícil para ninguém, né? Professor, só para eu saber, Caeté, Tabajara e Cariri, me dá uma luz? Dou sim. Tabajara de Olinda para cima.
tá? De Olinda para cima é onde a gente tem a presença mais maciça do pessoal tabajara. Não significa dizer que eles não tinham espaço em outros territórios de Pernambuco, tá? Mas quando a gente pensa Olinda, Itamaracá, e vai subindo ali Goiânia, Itaquitinga, sobe e vai embora para Paraíba, a gente tem um número, né, mais concentrado de indícios e de evidências dos Tabajara. No caso dos Caeté, a gente está falando da porção sul, né? A gente está falando do Recife descendo, a gente está falando de Cabo Santo Agostinho, a gente está falando ali de Ipojuca, a gente está indo para o litoral sul, beleza? Já no caso dos Cariri, a gente está entrando, né? A gente está entrando, né, no estado de Pernambuco, se afastando das áreas litorâneas. Dito tudo isso, vamos lá então. Então, a inexistência de marcos, de muralhas, de cercas como fronteiras, ou mesmo a não ocupação física da terra por aldeias ou campos de plantio contínuos, não significava a inexistência, olha o pulo do gato, de poder e domínio sobre ela. Não significavam, não, em nenhum momento, não significava a inexistência de poder e domínio sobre ela, tá? O que eu pensei quando eu estava elaborando essa questão? Bom, quando o cara vem com um pensamento europeu, eurocêntrico, ele define que a casa de alguém é limitada pelos muros, ele define que a fazenda de alguém é limitada pela cerca, ele define que o sítio de alguém é limitado por uma fronteira natural, do lago para cá é meu, da lagoa para lá é seu, sabe? Mas quando a gente pensa em povos originários, em Pernambuco no século XVI, nenhuma dessas fronteiras físicas e políticas que eu acabei de citar são interessantes e convenientes para a realidade do povo daquela época, já que eu estou insistindo em dizer a você que o comportamento desses povos originários era de usar o território, ampliar o território ou diminuí-lo a partir de guerras e de outros aspectos religiosos ou da própria oferta de comida e água. Se eu fui claro o suficiente, vamos à pergunta. Sobre este tema, que é essa questão do assentamento, do predomínio, da condição de ficar ou de não ficar. Sobre este tema, analise as afirmações a seguir, F para as verdadeiras e F para as falsas, analisemos. Aldeias inteiras podiam migrar para áreas com terras mais férteis ou, segundo outro critério, que garantisse uma melhor sobrevivência. Isso é verdadeiro ou é falso? Aldeias inteiras poderiam migrar ou só um pequeno grupo de indivíduos poderia migrar? Bom, isso depende de como você aprendeu, de como você foi ensinado, né? Tem até uma crítica que eu vou fazer no final dessa questão, mas vamos embora. 2. Para os grupos nativos de agricultores, a terra para o plantio da mandioca, por exemplo, precisava ser rica em nutrientes, em fonte de água, em mata para caçar, para colher lenha, entre outros fatores que justificavam a permanência em áreas por 2 a 4 anos sem o uso da coivara, técnica da coivara, que é aquela técnica que tem a questão do fogo, né, da limpeza para poder fazer o plantio da mandioca. Terceira possibilidade. Vamos ver aí. Ó. Entre os povos indígenas citados no texto, apenas os Cariri não exerciam grandes preocupações com questões ligadas à agricultura. Por quê? Por quê? Ó, a questão ainda diz aí, ó, por praticarem a antropofagia e por estarem frequentemente em conflito com outros povos, a oferta de alimento lhes era abundante. Então os Cariri estavam nem aí, é o que está dizendo aí a alternativa, tá? Os Cariri estavam nem aí se ia ter comida ou se não ia, porque eles tinham toda hora de forma abundante. A última vai dizer aqui, ó, sobre os tabajaras. É importante salientar que no século XVI eram 40 mil indivíduos e se aliaram aos colonizadores portugueses na capitania de Pernambuco, além de terem ajudado a fundar o que viria a ser a capitania da Paraíba. Bom, dentre essas assertivas que estão disponíveis para vocês, entre parênteses, é necessário escolher quais são as verdadeiras, quais são as falsas. Você pode pausar o vídeo nesse momento, né? Tentar resolver sozinho, porque agora eu vou dar a resposta. Olha aí, gente, resposta na tela. Vamos ver aqui, ó. Professor, é verdade que aldeias inteiras poderiam migrar para áreas com terras mais férteis? É verdade. É verdade, tá? Aldeias inteiras realmente poderiam migrar para áreas mais férteis, para áreas com maior e melhor oferta de água doce, de maneira geral, segundo qualquer critério que garantisse uma melhor sobrevivência, tá certo? Então,
Primeira assertiva aí é verdadeira, V de verdadeiro. Segundo, para os grupos nativos agricultores, é verdade. A terra para o plantio da mandioca, por exemplo, precisava ser rica em nutrientes. Gente, a terra para o plantio de qualquer coisa precisa ser rica em nutrientes, né? Mas para a mandioca, que é uma raiz, mais ainda. Então, é tudo verdade o que diz aí na segunda sentença. Terceira sentença. Entre os povos indígenas citados no texto, apenas os Cariri não exerciam grande preocupação com questões ligadas à agricultura por praticarem antropofagia. Pessoal, antropos em grego significa humano, homem. Fagia é comer. Então a gente está dizendo o que nessa assertiva? Que os cariris praticavam canibalismo, né? Praticavam antropofagia, se alimentavam de outros seres humanos e que por isso, para eles, como eles estavam sempre em guerra, tinham sempre humanos para comer, a comida não era uma preocupação para eles porque a comida existia de forma abundante. Pessoal, pelo amor de Deus, uma sentença simples de 3 linhas, né, que pode tirar a sua vaga na Polícia Militar de Pernambuco. Você tem que ter cuidado. Olha, dos povos originários de Pernambuco, aqueles que têm fama de terem praticado antropofagia são os Caeté, tá certo? Não são os Cariri. Mas mesmo que os Cariri praticassem antropofagia, eu quero que você comece a usar a lógica. Pelo amor de Deus. Você está dizendo que tem guerra todo dia e as pessoas se alimentam umas das outras todo dia. Isso, além de não ser viável, não era possível. Para pensar aí, amigo. Pelo amor de Deus, tá? Você teria que ter uma fazenda de pessoas. Você teria que ter grandes prisões para que você pudesse se alimentar de pessoas todos os dias, tá certo? Então, tire isso da cabeça, isso é alucinação pura, tá certo? Então, se você acertou, que bom, se você errou, que pena, fique mais atento, fique mais ligado. Quarta assertiva, verdadeira, sobre os Tabajara, é sim importante salientar, tá certo? Que no século XVI eram 40 mil indivíduos que fizeram alianças com os colonizadores, a gente tem que lembrar aí da questão do Jerônimo de Albuquerque, da indígena Tabira, beleza? Então, primeira sentença verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa, quarta verdadeira. Gente, eu disse que ia fazer uma crítica e vou. Ainda tem gente, tanto que ensina quanto que aprende, que dá para dividir os povos originários de Pernambuco meramente explicando que Tupi é quem mora no litoral e Tapuia é quem mora no interior. Gente, cuidado com isso, tá certo? A divisão Tupi-Tapuia não se refere a tribos nem a aldeias, tá certo? A divisão Tupi-Tapuia é uma divisão que é muito mais do colonizador, tá? Que vai tentar traçar pelo tronco linguístico, né? Pelo idioma falado, pela proximidade desse idioma falado, quem é que está mais próximo do litoral e quem é que está mais interiorizado. Mas Tupi e Tapuia sozinho não resolve nada. Outra loucura que já caiu há muito tempo, né? Que o pessoal fala dos matrimônios avulculares, né? Tanto falei, né? Tanto quem ensina quanto quem aprende. Pessoal, se a gente está dizendo que os povos originários do século XVI e continuidade viviam num estado de guerra de todos contra todos, né? Se a ideia da guerra era uma coisa que pavimentava a cultura dos povos originários, a gente não pode assumir que sempre existia um tio e sempre existia uma sobrinha. A gente não pode admitir que sempre existiria um sobrinho e sempre existiria uma tia. Isso é antilógico, isso é incoerente. Então, cuidado, o matrimônio avulcular aconteceu? Aconteceu. Ele era ideal? Ideal, mas ele era o que acontecia todos os dias? Não. Então, cuidado. Tá? Cuidado. O que você precisa de base, o que você precisa de fundamento. Certo? Com base e com fundamento, você consegue responder uma questão dessa com muita tranquilidade. Dona, eu quero ser polícia, eu quero lá saber de índio. Por que eu tenho que estudar índio para ser polícia? Olha, eu não faço as regras do jogo, eu sigo as regras que o jogo determina. Mas eu quero lembrar a você alguns detalhes interessantes, para a gente não esticar muito, mas para a gente nunca deixar de ter isso em mente. O fato de Pernambuco ter um braço do Rio São Francisco, o fato de Pernambuco ter o Rio Capibaribe, o Rio Tegipió, o Rio Duas Unas, o fato de Pernambuco ser uma área que abriga grandes áreas, por assim dizer também, de água doce, fez de Pernambuco um lugar, tanto antes quanto depois da colonização, um lugar ideal para o desenvolvimento da vida. Gente, onde tem rio, onde tem água doce, tem possibilidade de vida humana, de agricultura e de muitas outras coisas. Então a gente tem centenas de milhares de grupos de povos originários transitando na região do Nordeste do Brasil, onde tinha rios, e Pernambuco está nesse meio. Então, os povos indígenas pernambucanos fazem tão parte da cultura de Pernambuco quanto qualquer outro.
tá? E é verdade que existem alguns costumes que estão aí há milhares de anos, né, sendo reproduzidos, há centenas de anos sendo reproduzidos pelos nossos povos originários, que inclusive estão aqui vivos hoje, lutando para sobreviver hoje, tá? A gente precisa lembrar que existe Funiô, Aticum, Pipipã, tá? A gente precisa lembrar que essas pessoas existem. Então, não é que, professor, eu quero ser polícia, que tem a ver com índio. Não, é você saber que não dá para falar da história de Pernambuco sem falar dos povos originários. Isso não é possível. Você vai falar de Guerra dos Bárbaros, você está falando de Pernambuco, povos originários. Você vai falar de invasões holandesas, você está falando de Pernambuco, povos originários. Você vai falar da criação da capitania de Pernambuco e da expansão do poder de Duarte Coelho, de Jerônimo de Albuquerque, de Brito de Albuquerque, você está falando de povos originários. Você está falando da implementação dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar e daqueles engenhos que vão ser implementados ali no litoral sul. Você está falando de quê? De povos originários. Então, por mais que a história e a historiografia tentem esconder que essas pessoas existiram e foram importantes, não dá. Não dá. Em algum momento, eles vão aparecer como Felipe Camarão, como Pedro Poti, como a Clara Maria do Café Cavalista, né? Como a Clara Camarão. Tá? Então, gente, eles estão sempre por aí, tá? Todo respeito, todo carinho, todo amor aos nossos povos originários. Tá explicado aí, então, para você, tá? Vamos seguir? Vamos seguir. Pessoal, comunicado rapidinho, sem enrolação, só para você saber. Esse vale para você que mora em Pernambuco e para você que é de fora de Pernambuco vai tentar o concurso da nossa polícia. Pessoal, eu organizo motoaulas, tá? Eu organizo aulas em loco. O que é aula em loco, Danúbio? Nos locais onde aconteceram os fatos históricos, a gente leva os alunos e dá essas aulas. Danúbio, quanto? Nada. Não paga nada, é gratuito. Tem questão, tem ficha, tem aula. Aqui eu estou junto do arqueólogo Lucas, nas ruínas das várias fortificações de Nazaré. Então tem eu e um arqueólogo dando aula para essa galera aqui. Olha que foto bonita, né? Danúbio, foi uma aula só? Claro que não, né, gente? Olha aqui a gente na Fortaleza de Santa Cruz, no Forte Orange, mais uma vez, gratuito. Ó o pessoal respondendo questões aqui, ó. Ninguém pagou nada, nem um realzinho, tá? Olha aí que legal. Danúbio, só foi 2? Não, tem mais. Olha a gente aqui no Monte das Tabocas, em Vitória de Santo Antão, falando da vitória, né? Que vai acontecer, da batalha e da vitória que vai acontecer nesse lugar. Estamos aqui dentro do museu, né? Olha que legal, gente. O pessoal resolvendo questões, a gente na Pedra do Observador. E foi quanto, Danúbio? Foi nada, é de graça. Vai ter outra? Vai. No dia 28 de fevereiro nós estamos indo para o Monte dos Guararapes, gente. Estamos indo para o Monte dos Guararapes, vamos ser recepcionados pelo Exército, tá tudo combinado. E eu vou dar aula, e vai ter ficha, e vai ter questões lá, para a gente falar um pouco sobre a expulsão dos holandeses. Beleza, gente bonita? Tranquilo? Vamos então para a próxima questão, tá? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é o seguinte. Danúbio, é obrigado a banca trazer apenas questões ligadas aos povos originários na história antiga ou ela pode trazer na história recente? Olha, vai depender do edital, tá certo? Vai depender do edital. Mas quando a banca determina, o edital determina assim, povos originários, ela não está dizendo em que tempo histórico. Por isso eu elaborei essa questão, que é uma questão que trata dos povos originários, não no século XVI, a gente falar em Tabajara, em Cariri ou em Caeté, mas nos povos originários no século XX, nos idos de 1900, né? Eu nasci em 1988, sou um sujeito do século passado, sou um sujeito do século XX, acho que a maioria de vocês também, tá? Então, vamos lá, vamos ver o que essa questão está pedindo, o que essa questão está querendo e onde é que ela está querendo chegar. Vamos lá. A questão diz: assim viviam os seus últimos dias os remanescentes dos índios não litorâneos do Nordeste, que alcançaram o século XX. Veja que Ribeiro não está chamando de tapuia. Ele está chamando de índios não litorâneos. Tá vendo você? Que eu disse para você que a divisão tupi-tapuia que o pessoal ensina aí como se fosse a verdade absoluta, ela vai ter suas restrições dentro da própria historiografia. Veja, você não vai fazer concurso para FUNAI não, amigo. Você não tem que ser especialista em índio, não. Mas você precisa aprender certo, aprender com base. É isso que eu estou tentando fazer por você aqui, de forma gratuita no YouTube. Então preste atenção, porra! Assim viviam os seus últimos dias os remanescentes dos índios não litorâneos do Nordeste. Né? Se é não litorâneo, o pessoal que está fora da região de praias, que alcançaram o século XX. Estavam quase todos assimilados linguisticamente, ou seja, estavam quase todos falando português e não seu idioma nativo, mas, olha a exceção, mas conservavam alguns costumes tribais. Viviam ao lado de cidades que cresceram em seus aldeamentos,
sem fundir-se com eles. Você tem pesqueira, por exemplo. Você tem o pessoal que mora ali na Serra do Umã, né? Então você vai ver que as aldeias, os aldeamentos, eles estão próximos às cidades, mas eles não se fundem com as cidades prioritariamente. Isso vai acontecer em alguns casos, mas nas exceções não, tá? Então você vai ter o pessoal povo originário, você vai ter o pessoal indígena, tá? Vivendo em regiões próximas às cidades, mas sem ser assimilados por elas. Você vai ter alguns desses povos ainda, incluindo a prática de seu idioma. Outras já não falam mais o idioma materno, original. Já foram sucumbidos pela língua portuguesa, tá? Devorados pela língua portuguesa. Mas isso vai de lugar para lugar, de nação para nação. Então vamos lá, gente. Deixa eu me tirar aqui da sua tela para a gente fazer então a resolução da questão. Sobre os povos indígenas de Pernambuco e a conservação de seus costumes, é correto afirmar que, vamos lá, os Capinauá conservam traços de sua cultura original ao dançar o caboclinho, foguedo popular, que ocorre manifestadamente nos períodos de folia de momo. Que o caboclinho é um foguedo que ocorre muito nos períodos da folia de momo, do carnaval, é verdade. Mas os Capinauá, eles de fato são os caras que dançam, as pessoas que fazem a dança do caboclinho? Será? Será que é assim que eles cultivam sua cultura original? Será que o caboclinho faz parte da cultura original? A alternativa nos dá muitas possibilidades. B de bola, os pipipã conservam o toré e a sagrada jurema como rituais originários praticados exclusivamente por mulheres. Pessoal, onde tem essas palavras assim, né? Exclusivamente, totalmente, né? Geralmente, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Tem que começar a confiar desconfiando. C de casa, os Aticum preservaram as técnicas originais dos primeiros ceramistas pré-históricos. A preservação da sua língua, a Abatiú, é obrigatória e ensinada desde a infância. Professor, não sei, não sabia nem que existia o pessoal indígena Aticum. E agora, professor, se uma questão como essa cai na minha prova, eu faço o quê? Eu vou ter que chutar. Vai, se você não estudar comigo, vai. Tá? Se você não construir a base, vai ter que chutar mesmo. E tem uma chance bem grandona de errar, né? Vamos lá. D de dado. Os Tuxá são o único grupo no Nordeste que usam técnicas ancestrais de agricultura, como a coivara. O fumo de rolo e a mandioca e o cará são a base de sua alimentação. Isso é verdadeiro ou é falso? Tá? Ou é ou não é? E agora, como é que eu vou saber? E letra E, os Funiô são o único grupo do Nordeste que conseguiu manter viva e ativa sua própria língua, o Iatê. Assim como o ritual a que chamam Ouricuri, que atualmente realizam de maneira sigilosa. Uma delas aí está correta. Danúbio, eu não vou fazer concurso para FUNAI, eu quero ser polícia, eu quero botar o boné laranjinha, eu quero no futuro fazer parte da Rádio Patrulha, da Rocan, eu quero ir para a parte do turismo, né? Da polícia lá que mexe com turismo. Danúbio, pelo amor de Deus, eu quero ir para cavalaria. Que conversa é essa de Capinauá, Pipipã, Aticum, Tuxá, Funiô? Gente, é aquilo que eu te falei. Tudo depende de como a banca vai fazer a abordagem do tema proposto. Pode ser que no edital ela nem coloque povos originários, mas se colocar, a gente tem que ter muita atenção e cuidado para saber se ela quer saber da relação dos povos originários dos primeiros encontros com europeus e aquela parte toda que envolve sítios arqueológicos, ou se ela está chamando e falando povos originários, toda essa classificação de pessoas que fazem parte da história do Brasil, certo? O primeiro caso eu resolvi na questão lá de cima. O segundo caso eu estou resolvendo na questão aqui de baixo. Beleza? Então o seguro morreu de velho. Eu estou te ensinando que eu quero ver teu progresso. Tá? Quero ver tu com futuro. Quero ver tu de farda. Tá? Então fica aqui e presta atenção. Olha a resposta da questão, gente. Olha só. Quando você diz que os Capinauá conservam traços da cultura original ao dançar o caboclinho, você está ofendendo, tá? Você está ofendendo. Pelo amor de Deus. Os Capinauá têm diversas outras formas de conservar traços da sua cultura original. Dançar o caboclinho não é um deles, tá? Quando você diz que os pipipã conservam o toré, a sagrada jurema, você nem sabe se os pipipã dançam toré. Você nem sabe se os pipipã, tá? Eles fazem aí o uso, né, da sagrada jurema, se eles bebem, né? Eu já tomei, viu? É massa, né? Tomei com o pessoal dos indígenas do Litoral Sul. Se é de casa, os Aticum, né, do meu amigo José, né, que foi meu aluno, inclusive, indígena, hoje é fisioterapeuta, preservam as técnicas originais dos primeiros ceramistas pré-históricos. Tenha cuidado com isso, viu?
A preservação da sua língua, Batiú também tenha cuidado com isso, tá? Até onde eu me lembro, os Aticum falam português igual todo mundo. Os Tuxás são o único grupo do Nordeste que usam técnicas ancestrais. Não são. Não são. Claro que não. Né? Lógico que não. Tá? Os Tuxás são um dos grupos do Nordeste que usam técnicas ancestrais da agricultura. Né? O que a gente pode chamar de ancestralidade técnica da agricultura? Uma série de técnicas que facilitam a agricultura de forma mais rudimentar. Ninguém está falando de trator. Ninguém está falando de colheitadeira, tá certo? Agora a letra E, ela é um presente para quem mora em Pernambuco, né? Ela é um presente. Você que vai tentar a Polícia Militar de Pernambuco, mas é de fora do estado, talvez nunca tenha ouvido falar nos nossos funiô, tá? Que como todos os outros povos originários, são um orgulho para a nossa terra. Gente, os funiô, além de cultivarem sua língua original, que é o Iatê, eles fazem um ritual chamado Oricuri, tá? E durante esse ritual eles se recolhem, tá? Você vai vendo ali pelas imediações de pesqueira e tudo mais, esse pessoal se recolhe, né? Vai para áreas bem específicas, distantes, mas dentro da mata, fazem seu ritual lá de forma sigilosa. É um negócio muito legal, muito interessante. É claro que como professor e pesquisador eu não tive oportunidade de participar nem de ver, e tenho muito respeito por isso, né? Que bom que eles conservam assim. E é isso. E a resposta é letra E. Danúbio, eu tô ferrado. Se começar a aparecer essas coisas assim, eu não sei nem para onde ir, porque eu não sei nem por onde estudar. Gente, calma. Se eu tô trazendo o problema, também tô trazendo a solução. Vem comigo, prestar atenção, olha para cá. O site PIB, Povos Indígenas Brasileiros, tá? Esse aqui é referência. Esse aqui é referência, gente. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. As informações que você precisa para um concurso de nível médio, tá? Para você ficar bem tranquilo com relação aos povos originários de Pernambuco, que não são muitos, elas estão aí. Todas as curiosidades, as características, as técnicas estão aí. Danúbio, nenhum professor nunca me mostrou esse site. Porra, e eu vou fazer o quê? Às vezes o pessoal não pesquisa, tem preguiça de pesquisar, tá? Eu fui consultar os meus amigos, e eu fui consultar professores da Universidade Federal de Pernambuco para saber, para um concurso de nível médio para a Polícia Militar, qual material, qual site ele é mais assertivo, ele vai trazer informações de maneira mais breve, mas também de maneira mais precisa para os meus alunos, para quem eu quero mostrar que existem povos originários em Pernambuco. Pô, apareceu aí o site do PIB, Povos Indígenas do Brasil. Você mira aqui, ó, Pernambuco, e já era. Já era, você vai ver Funiô, você vai ver Pipipã, você vai ver Aticum, você vai ver todos. Gente, eu dou aula assim. Eu dou aula dando para o estudante o fundamento, a base. Não só para que ele confie na informação que eu passo para ele, mas para que ele possa encontrar sozinho, quando ele estiver fazendo a revisão, curiosidades, características que podem fazer toda a diferença na hora de resolver uma questão de prova. Tá? Gente, vamos lá, acabou? Claro que não. Pessoal, olha só, no dia 7 de março, eu estarei com este aulão aqui, ó, Pernambuco e suas revoluções. Danúbio, suas revoluções, por quê? Porque eu fiz um recorte, eu peguei o século XIX, eu peguei a Revolução de 1817, peguei a Confederação do Equador de 1824, peguei a Praieira e vou dar uma aula só, cara. Tá? Tem 60 questões. 60 questões que as pessoas nunca nem viram por aí, não é questão repetida que você vai treinar, não. Tá? Tem 60 questões fora a aula, cara. 60 questões fora a aula. Para você ter material para resolver na aula comigo e depois que a aula acabar, quando você estiver fazendo suas revisões. E não custa R$1 milhão, não, cara. Custa 15 conto. 15 mil réis, tá? E você garante aí. Gente, não é porque sou eu que estou dando aula, não. É porque para pensar, brother. Tu estás economizando tempo. Em 3 horas de aula, 4 mais ou menos, tu vai ver aí tudo que é importante no século XIX, Pernambuco, para fazer uma boa prova de polícia militar. É porque eu não quero formar um professor de história. Eu quero formar alguém, tá, que tenha condição de responder a prova de história da polícia militar. Responder não, fechar, tá? Gente bonita, é isso e mais nada do que isso. Como eu disse a vocês, é uma série, são 2 questões por vídeo, são 14 vídeos, só que tem um porém, isso dá muito trabalho para fazer, tá? Então, enquanto não bater aqui embaixo 200 likes, eu não solto o segundo vídeo. Forte abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.